Irmãos, paz Deus, tudo bem? Tudo certinho, lutando e dando glória. Esse é o motivo de nós viver. Esse é o motivo de nós servir o Senhor. Ei, irmãos, tava lembrando aqui hoje, em 2011, minha menina nasceu em fevereiro de 2011. Deus a preparou que em 2010 eu fui para o Maranhão. Deus abençoou. Levamos 14 instrumentos. Levamos cesta básica. E Deus nos ajudou lá. E quando nós voltou, um regional de lá deu um bilhetinho para o irmão que estava comigo, que precisava de 5 instrumentos. E Deus preparou quando nós chegou aqui esses 5 instrumentos. Então o que nós viu? Será que nós vamos lá levar ou paga uma passagem, fala para o irmão vir aqui? Resumindo, irmãos, Deus preparou do irmão vir aqui buscar os instrumentos. Ele era do Pará. E quando ele veio para cá, ele foi atender alguns ensaios e Deus foi preparando instrumento. E numa dessa, eu tava no ensaio e o Senhor pediu o meu baixo para mim dar para ele, para levar para os irmãos lá no Pará. Aí eu fiquei meio atribulado, que era o único que eu tinha, não tinha dinheiro para comprar outro. Eu fiquei provadão. Aí eu tava em casa sentado no sofá, minha esposa falou assim para mim: "Que foi?" Eu falei: "O Senhor pediu meu instrumento e eu não sei o que fazer." Uai, se ele pediu, dá, ué. Vamos na igreja hoje? Hoje tem culto na Santa Amélia, aqui em Curitiba. Mão Ivo era cooperador de jovem ainda. Vamos buscar a palavra. E eu quero que venha uma palavra para me entender a voz de Deus. Fomos. Quando chegamos na igreja, Deus abençoou. Quando chegou na hora da palavra, Deus deu a palavra para ele. Deus pede a Abraão o seu filho Isaac. E ele foi pregando. Na metade da palavra, ele apontou para a reta dos músicos, que era a reta que eu estava. E ele pregou dessa maneira: Deus te pediu algo para você fazer que é único, é só teu e é o melhor. E é o desejo do teu coração. Isaac era o melhor, era o filho dele, só tinha um. E o que Deus pediu para você também, só tem um. Faça, que o Senhor tem o poder de dar cinza, te trazer na tua mão de volta. Deus confirmou a palavra. No outro dia, eu entreguei o instrumento para o irmão e falei: "Ó, isso aqui Deus pediu para ir." Fomos no ensaio, ele contou a obra que Deus fez, que eu dei o meu baixo. Deus foi preparando instrumento. Irmão, resumindo, Deus preparou 47 instrumentos para eles levar para o Nordeste. Fomos congregar, Jardim Paraná, à noite, região de Colombo. E quando eu estava ali, no último hino, o irmão pediu para minha esposa cantar, que ela estava no órgão, e pediu para mim cantar, junto com a minha esposa. Era um ensaio meio com culto com ensaio, e ele foi regendo. Um determinado momento, tinha uma irmã sentada atrás dos músicos, e ele contou essa obra lá, e ali eu estava sem tocar, porque o instrumento já estava com ele. Quando eu estava cantando, o Senhor falou com a irmã: "Meu servo está aí cantando com a esposa dele, e é músico, e não tem instrumento. Manda ele na loja, compra um baixo 0 e dá para ele." Ela falou: "Então tá bom." Acabou o culto, foram nos levar embora. Quando nos deixou em casa, eu subi para cima. Quando eu escutei uma buzina de carro, era a irmã chegando. Paz Deus, amém.
Irmão, hoje quando eu estava dentro da igreja, o Senhor falou comigo: vai na loja amanhã, compra um baixo daqueles amarelo bonito, grandão, e me liga que Deus mandou te dar um baixo para você. Ei, irmãos, eu falei: não, então você não vai embora, sobe para dentro e vamos orar, vamos agradecer. O negócio ferveu dentro de casa, foi embora. Tá bom. Irmãos, eu tinha que ir pro Maranhão. Passou 2 meses, mais ou menos isso, uns 2, 3 meses. Meu instrumento era zerinho. Tinha uma busca de dom marcada para nós estar junto com os irmãos em Uruaçu, no Goiás. E nós fomos para lá. Deus abençoou a noite, Deus abençoou a busca de dom. E no outro dia cedo tinha um ensaio regional, numa região que eu não vou lembrar o nome da cidade, mas ela é divisa Goiás com Tocantins. É a primeira cidadinha, última cidade do Goiás, e depois já é o Tocantins. Nós foi nessa cidade. Uma igreja bonita, de galeria. E quando nós chegou na igreja, eu procurei o lugar dos baixos, aonde que estava. Tinha uma caravana junto com nós, uma van com 16 irmãos, uma F250 carregada de cesta básica, uma Montana carregada de roupa, eu no meu carro e mais um caminhão com órgão, instrumento e as coisas para nós reformar uma igreja. Tava tudo na viagem. Na viagem, irmão, tinha ancião regional, diácono, cooperador de jovem, encarregado local, tudo completo. Quando nós chegou nessa igreja que ia ter um ensaio regional do domingo cedo, olhei um irmão sentado assim, perguntei se eu podia sentar na ponta. Ele falou que podia. Paz Deus, amém, tudo bem. Tirei o meu instrumento da capa e coloquei assim no meio das pernas o baixo. Quando eu coloquei, o irmão olhou para mim, olhou pro instrumento e falou assim: ei, irmão, hein, que instrumento mais lindo. Aí eu falei assim para ele: é, irmão, eu não tinha condições de ter e Deus preparou para mim. É, eu também não tenho. Esse meu aqui, ó, eu também não tinha condições e Deus a preparou para mim. Mas o meu desejo, um dia é tocar um igual esse aí. Eu oro. Mas é que eu tenho 3 meninos, 2 já tá tocando. E ainda falta comprar instrumento para um. Então eu não posso, não tenho condições de comprar. Então tá bom. Passou. E eu vi que ele ficava olhando pro instrumento. Eu disfarçava. Um determinado momento os irmãos falaram assim: ó, os irmãos é para ir lá pra galeria. Todos os baixos pra galeria. Aí nós catou instrumento, capa, catamos tudo e estamos subindo pra galeria. Eu falei: ah, deixa esse irmão sentado num canto aí, eu vou sentar lá na outra ponta. A hora que eu virei, irmãos, que eu fui na outra ponta, o que aconteceu? Ele veio e sentou do meu lado. Quando ele sentou do meu lado de volta, ele arrumou o instrumentinho dele, um bombardão reduzido, branquinho assim do ladinho, e ficamos ali. Um determinado momento o ensaio ia começar, e quando o ensaio ia começar, Deus abençoou. Tinha um regional junto com nós regendo. Quando deu na metade do ensaio, ele olhou em mim e falou assim: ô irmão, mas que som maravilhoso que tem esse instrumento teu, né? Eu falei: é, irmão, tem um som bonito, né? Nossa, que coisa mais linda. E vai outro hino. Nossa, irmão, que coisa mais gloriosa escutar você tocando. E vai tocando. Um determinado momento, o Senhor falou comigo: esse instrumento que você está tocando não é mais teu, é dele. Então hoje, a hora que você sair daqui, deixa esse instrumento com ele e vai embora com o instrumento dele. Falei: mas Senhor, vai com o instrumento dele. Tá bom. Chegou uma hora do ensaio, eu falei: irmão, quer tocar um pouquinho nele? O irmão: deixa, pode virar o teu. Aí ele virou, catei o meu, coloquei no colo dele, dei a toalhinha e falei que eu ia tomar água. E eu desci a galeria, fui lá, tomei água e eu fiquei olhando, irmão, pela a fresta assim da janela. O baixo mais bonito que tinha no ensaio era o meu. Era o meu.
E o Senhor falava comigo: não fique olhando mais, já não é mais teu, é dele. Eu falava: ah, Senhor, manda o irmão pregar para mim, o irmão que está regendo, manda ele apontar o dedo, eu sei que ele prega, manda ele apontar o dedo para mim, pregar para mim, dá uma confirmação. Beleza, não pregou nada. Subi lá para cima de volta, quando eu sentei, ele deu o instrumento todo. Irmão, mas que delícia tocar nesse instrumento, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Peguei o instrumento e continuei tocando. Acabou o ensaio. Quando despediu, eu catei a capa, coloquei o instrumento dentro, zipei ele. Quando eu despedi dele, paz Deus, amém, que eu fui saindo, o Senhor falou comigo: você não vai deixar o instrumento com ele? Eu falei: vou, Senhor. Virei e falei: irmão, do jeito que está o teu instrumento aí, só tira o teu inário. Tudo que está aqui Deus mandou dar para você e eu vou levar o teu comigo. Irmão, Deus tomou ele em língua. Quando Deus tomou ele em língua, a galeria chacoalhava, irmão. A galeria chacoalhava, porque daí deu um alarido de glória lá em cima, e quem estava lá embaixo, eles ficavam tentando olhar para saber o que estava acontecendo lá em cima. Então eu entreguei para ele o meu, catei o dele e desci as escadas. Quando eu desci as escadas com o bombardãozinho branco dele assim, agarrado no braço, estava subindo um irmão de Três Lagoas na escada para saber o que estava acontecendo. Quando ele olhou em mim assim, ele começou a chorar. Ele falou assim: esse é o teu? Eu falei: é. Você deixou o teu lá em cima? Eu falei: deixei. Então vou lá ver. E subiu. Irmãos do céu, a glória de Deus visitava aquele povo. Resumindo, entramos no carro, fomos para o Maranhão reformar a igreja, ficamos lá. Eu fiquei com esse instrumento uns 8 meses. Aí um dia eu fui congregar numa igreja, e quando eu estava congregando nessa igreja, veio um irmãozinho. Aquele dia Deus tinha me dado a palavra, estava com a camisa molhada, lenço molhado, um calor. Veio um irmãozinho deficiente de uma mão e me saudou: paz Deus, amém, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Mondemir, já passei 2 vezes. Eu queria estudar música, irmão, mas não entra na minha cabeça. O irmão não ora a Deus para mim, para Deus abrir a minha mente e eu poder estudar? Ora. Na hora o Senhor falou comigo: teu lenço, dá teu lenço para ele. Catei meu lenço e falei assim: ó, de primeiro Paulo deu o lenço dele e colocou em cima do enfermo e Deus libertou o enfermo. Toma meu lenço. Quando você chegar na tua casa hoje, ora segurando ele e pede para Deus dar o dom da música, e Deus vai ensinar você a bater as lições. Nossa, Deus tomou ele em língua, chorando, catou aquele lenço, colocou no bolso e se mandou. Tá. Se passou-se os tempos, uns 8 meses aí mais ou menos, vou eu congregar onde? Na mesma igreja. E quando eu tô congregando lá, quem que eu vou saudar quando acaba o culto? O mesmo irmão. E sabe o que eu estava fazendo naquela igreja? Um dia antes, Deus falou comigo: vai em tal igreja e leva o teu baixo e dá para aquele irmãozinho assim, deficiente. Trabalha na minha obra, ele carrega cimento, ele carrega carrinho de massa e ele quer tocar um baixo. Leva o teu baixo e dá para ele. Falei: mas Senhor, é o único baixo que eu tenho, vou ficar sem baixo de volta? Tá bom, fui congregar. Acabou o culto. Quando tô no corredor, quem que vem no corredor? O mesmo irmão. Paz Deus, amém, tudo bem? Posso te contar uma obra? Falei: pode. Você lembra aquele dia que você congregou aqui, que você me deu o teu lenço? Falou: lembro. Então, aquele dia eu cheguei em casa, dobrei o joelho na beirada da cama, segurando aquele lenço, e pedi para Deus me dar o dom da música, que eu precisava aprender as notas. E eu já passei até a 90. E hoje eu tô aqui para pedir oração por mão, o Senhor a Deus, para Deus preparar o meu baixo, que eu quero tocar um baixo e eu não tenho dinheiro para comprar. E eu tava naquela igreja levando o meu baixo para ele. Aí eu falei para ele assim: você acredita que antes de você sair para fora dessa igreja hoje, Deus aparece na tua vida?
Eu creio, irmão. Eu juntei no paletózinho dele, eu falei, então dá glória a Deus e vai saudar os irmãos. E ele foi saudar os irmãos lá na frente. Tinha ancião, cooperador de jovens, os irmãos. Irmãos, eu fui lá atrás e catei o meu instrumento e vim pra frente. Quando eu cheguei na frente, olhei pro ancião e falei, irmão, hoje eu tô em missão da obra de Deus aqui. Ele falou, tá, Mondemir, você viaja pra tantos lugares e hoje Deus mandou aqui. Eu falei, aqui. Vou contar uma obra. Comecei a contar a obra do bombardão. Isso, tudo que eu contei aqui. Aí chegou uma hora, eu falei assim, e o bombardão que tá comigo não é mais meu, porque ontem o Senhor mandou vir aqui e trazer pro irmão Joãozinho. Na hora Deus tomou o irmão em língua. Quando tomou ele em língua, Deus foi tomando os irmãos. Irmãos, a glória que Deus derramou depois daquele culto, na entrega do instrumento, ultrapassou o que foi o culto inteiro. Mas foi um poder derramado lá dentro. Resumindo, fiquei sem baixo. Se passou-se os dias, um irmão sentiu de me dar um amarelo emprestado para mim tocar. E eu fui tocando. Até que chegou um dia, ele pediu o baixo de volta, eu devolvi o baixo para ele. E eu estava sem instrumento. Aí um dia, apareceu um ancião na minha casa, Praia dos Ingleses, irmão Clodoaldo. Nunca tinha visto ele. Entrou pra dentro, paz Deus, amém, tudo bem, tudo. Minha esposa fez lá um negócio pra nós comer, comemos. Vambora, não, vamos orar. Dobramos o joelho. Na oração ele dizia assim, Senhor, o teu servo faz tudo que tu pede para ele. Senhor, o teu servo tem prazer na tua obra. O pobre é atendido. Até os que não têm instrumento, o teu servo vai. Irmão, ele nunca tinha me visto. Eu nunca congreguei com aquele irmão e ele nunca viu eu contando obra. E não tinha o WhatsApp para saber que, o irmão eu vi no WhatsApp contando. Não tinha. Resumindo, amanhã, Senhor, dá um sinal na vida dele, que tu tá com ele, que tá com essa casa. Solta a casa dele para cantar amanhã e nós vai te glorificar. Levantamos cedo, eu tô indo aonde? Londrina. Quando eu tô passando 200 quilômetros aí pra frente, meu telefone toca. Paz Deus, Mondemir, amém, tudo bem, tudo. Mondemir, e o teu baixo? Falei, o meu baixo? Meu baixo tá com um irmãozinho aí, ele tá aprendendo. Não, mas você não tá sem tocar? Eu falei, tô. Mas você deu o teu baixo? Eu falei, dei. Então faz o seguinte, teu baixo tá aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso. Vem buscar ele, tá bom? Congrega com nós aqui um final de semana e leva o teu baixo de volta. Não vi a hora, irmão, de poder ir para Três Lagoas para ir buscar o meu baixo. Dali 10 dias Deus preparou de nós ir para lá. Peguei o meu baixo. Irmão, muitas obras, os minutos já vai, senão eu ia contar outra entrega de instrumento, entendeu? Que tem um punhado aí para frente. Mas uma coisa é certa, o que Deus pediu para você, faça. Faz o melhor. Deus não te dá nada de segunda e nem resto. Dá para você fazer o melhor então? Então faz o melhor. Você sabe por quê? Porque a tua vitória está presa só porque você não está fazendo o que Ele te mandou. Mas se você fizer, as coisas vão andar para você, tá bom? Que a paz, a graça e o amor de Deus, e o sinal teu é esse. Ele pediu, faça. Deus abençoe e Deus te guarde. Amém.